Os ossos do Estado. Família, sagrado e força como estruturas universais. Toda tentativa de pensar o Estado apenas a partir da modernidade incorre num erro de origem. Ela projeta categorias recentes: contrato, capital, classe, ideologia, sob estruturas humanas muito mais antigas. O Estado moderno pode até ser recente. O poder político, não. Antes de existir Constituição, parlamento ou mercado industrial, já existiam formas estáveis de autoridade, liderança e obediência. Essas formas não surgiram por escolha ideológica, mas por necessidade antropológica. É nesse ponto que a ideia do tripé família, sagrado e força, revela seu valor explicativo. O primeiro estado é a família, não como metáfora, mas como realidade política concreta. A família é a primeira organização humana duradoura, a primeira hierarquia, a primeira experiência de comando e submissão. Aristóteles já afirmava, na política, que a oikia, casa, família, é anterior à polis e que o governo doméstico é o modelo originário de toda autoridade. Para ele, a monarquia é a melhor forma de governo quando o rei governa como um bom pai. Governa seus filhos. Não se trata de romantismo, mas de observação empírica. O pai comanda, protege, pune e transmite herança. Essa percepção atravessa culturas. Na China, Confúcio constrói toda a ética política a partir da família. O imperador é o pai entre o céu e a terra. Governar é uma extensão da piedade filial. A desordem política é, antes de tudo, desordem familiar. No mundo hebraico, reis como Davi e Salomão governam por linhagem divina e familiar. A autoridade é herdada, não escolhida. No mundo romano, o imperador recebe o título de pater patriae, pai da pátria. Não é figura de linguagem, é definição de poder. É nesse fio milenar que se insere Sir Robert Filmer. Filmer não inventa o Estado à família. Ele o escreve no momento em que começa a ser negado. Em Patriarcha, ele afirma que o poder político deriva do poder paterno, que o rei é o pai ampliado, e que a obediência nasce do nascimento, não do contrato. Filmer é o último eco consciente de uma verdade antiga. O Estado nasce da família e da linhagem. Mas ele não inaugura uma teoria. Ele registra uma evidência histórica que a modernidade queria apagar. O segundo estado é o sagrado. Quando a família já não basta para explicar o mundo, a morte e o medo, surge a autoridade religiosa. Aqui entram os xamãs, sacerdotes, profetas, padres, líderes espirituais que organizam a comunidade a partir do invisível. São Tomás de Aquino sistematiza essa realidade ao afirmar que o poder político participa da ordem divina. A lei humana só é legítima se estiver de acordo com a lei eterna. O rei governa porque Deus governa primeiro. O Estado, nesse modelo, não administra apenas corpos, mas almas. A religião não é superestrutura, é estrutura fundante de legitimidade. Autores como Fustel de Coulanges mostram, em A Cidade Antiga, que as primeiras cidades gregas e romanas nasceram do culto doméstico e ancestral. Família, religião e política eram indistinguíveis. Durkheim reforça essa ideia ao demonstrar que o sagrado é um fato social total, organizador da vida coletiva. Mircea Eliade, mesmo não sendo teórico do Estado, mostra que as sociedades tradicionais estruturam o poder a partir do sagrado, do mito e do ritual. O Estado religioso não é exceção histórica, é regra ancestral. O terceiro estado é a força. Nenhuma comunidade sobrevive sem capacidade de defesa. Thomas Hobbes não cria essa realidade. Ele a explicita. No estado de natureza, diz Hobbes, a guerra de todos contra todos. Para conter essa guerra, surge o Leviatã, o soberano que concentra o monopólio da violência. O Estado, a guerra é o Estado, a tanque, não educa como pai, não santifica como sacerdote, mas impõe ordem pela ameaça constante da força. Max Weber, séculos depois, apenas formaliza isso ao definir o Estado como a entidade que detém o monopólio legítimo da violência. Esses três estados família, sagrado e força, nunca existiram isoladamente por muito tempo. Eles se combinam, competem e se tensionam. Maquiavel é o primeiro pensador moderno a reconhecer isso sem ilusões. Ele não destrói nenhum dos pilares, ele os administra. Usa a religião como instrumento, controla a força militar e domestica a ideia de paternidade política. O Estado moderno nasce, assim, não como síntese harmoniosa, mas como gestão permanente de conflitos internos. Essa leitura desmonta duas ilusões modernas, o comunismo e o anarquismo. Nenhuma sociedade humana conhecida existiu sem família,
sem sagrado ou sem força organizada. O comunismo projeta categorias econômicas recentes sobre estruturas muito mais antigas e reduz o Estado a um epifenômeno do capital. O anarquismo imagina uma sociedade sem autoridade, algo que nunca existiu historicamente. Mesmo as sociedades ditas sem Estado, estudadas por Lewis Henry Morgan ou Pierre Clastres, possuem chefias, estruturas de parentesco, liderança espiritual e controle da violência. Clastres fala em sociedades contra o Estado, mas nunca em sociedades sem poder. Não existe vazio político. Onde há humanos, há autoridade. O Estado moderno é apenas uma forma recente de algo muito mais antigo. A família, o sagrado e a força são os ossos do Estado. Mudam de nome, de linguagem e de roupagem, mas nunca desaparecem. Ignorar isso é confundir ideologia com realidade histórica. Pensar o Estado a partir desse tripé não é conservadorismo, nem nostalgia. É honestidade antropológica. Antes de qualquer teoria, houve vida. Antes de qualquer ideologia, houve ordem. E antes de qualquer Estado moderno, houve sempre Estado. O Estado-família de Filmer não era teoria. Era memória. Ele olhava para trás e via que o rei ainda era o pai de todo mundo, e que a coroa era só um chapéu maior no mesmo sangue. O poder não veio do povo. Veio do parto. Veio do nome. Veio da terra que passa de mão em mão. São Tomás deu nome ao que Filmer sentia. Disse que o rei não manda por acaso. E pai manda porque Deus manda antes. O Estado é o braço do divino. Mas o braço quebra se o coração não treme. É por isso que o Estado religioso não dura sem o medo do céu. Hobbes não acreditava em pai nem em Deus. Acreditava em corpo. Corpo com fome. Corpo com medo. Corpo que mata. Ele olha para a guerra e vê. Ninguém reza quando o tiro tá saindo. A força não é punição. É prevenção. O tanque não é símbolo. É corpo que respira pólvora. Então não existe Estado puro. O Estado família precisa de Deus para justificar. O Estado sagrado precisa de força para servir. O Estado força precisa de pai para ter nome. Eles são três pernas do mesmo cadáver vivo. Nenhum cai sozinho. Nenhum anda sozinho. Fosfácio de Olivia Bumbum. E se os ossos se quebrassem? Se a família virasse pó, o sagrado virasse eco vazio, a força virasse algoritmo impessoal? O Estado moderno, ao fingir que nasce do nada racional, arrisca virar esqueleto oco, sem raiz para sustentar a árvore. Mas a teoria marxista, ao insistir no capital como origem, não explica o vazio. Apenas o preenche com classes que, no fundo, são fantasmas dos mesmos ossos antigos. A verdadeira política não é destruir os pilares, mas reconhecê-los. O Estado que ignora sua família perde herança. Que ignora seu Deus perde sentido. Que ignora sua força perde realidade. Contra a redução, a tarefa é escavar, não enterrar mais fundo. Porque ossos não morrem, eles apenas esperam ser encontrados. Reflexões de Edson Pinto Coelho e Lívia Mafalda, filósofos da antropologia política.